Olá, meus caros, estou aqui hoje no seminário, né? Quero, antes de tudo, agradecer ao padre que aceitou esse convite, agradecer também ao Max, que sem ele isso aqui não estaria acontecendo. E como eu disse, né, hoje nós vamos tratar sobre discernimento vocacional. Nas aulas comuns eu falei sobre vocação, né, entrei sobre vocação matrimonial, nas outras vou entrar sobre outros temas específicos, mas hoje falar sobre discernimento vocacional, né, como os senhores pediram. Padre, eu nessa pouca experiência que eu tenho no colégio, né, só 2 anos, mas eu já vi alguns casos assim, de algumas pessoas que, né, têm o desejo de se tornar sacerdote, né, e aí começa a ter uma vida piedosa, né, externamente falando, né, são pessoas assim que buscam estudar e tudo mais, só que aí, por algum momento declinam da ideia de entrar no sacerdócio, né, de entrar no seminário, e acaba esquecendo a santidade, né? Acaba querendo ser descolado e tudo mais. E por isso eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação da santidade com a vocação, né? Todas as vocações. Em primeiro lugar, né, obrigado por nos escutarem, né? Saudade de vocês todos. A vocação, ela sempre é a santidade. A vocação, por isso que a gente chama de vocação universal à santidade. A gente está nesse mundo para ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos ama e porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e para que nós possamos cada vez mais nos desenvolver, vamos dizer assim, né? Crescer nessa imagem e semelhança. Então, esse crescimento, essa conformação que a gente chama, né? Nos tornar cada vez mais como Cristo, que é o modelo de santidade por excelência, esse é um chamado para todos nós. Então, a vocação à santidade é a primeira coisa. Então, antes de ser chamado a ser padre, antes de ser chamado a se casar, antes de ser chamado a ser religioso, religiosa, ou qualquer vocação específica, comunidade de vida, o que for, é importante entender que nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Ponto. Então, a vocação ao sacerdócio, isso é o grande drama, né, que você falou, ou qualquer outro, né? Se nós não entendemos que isso é um meio para que eu seja santo, e que mesmo que eu entenda que não é essa a minha vocação, que minha vocação é outra, mas que eu continuo no mesmo caminho de seguimento de Cristo para saber qual a vontade dele para a minha vida, como eu faço para alcançar essa santidade que ele tanto me chama, então, de fato, a gente pode ficar meio perdido. Então, acontece às vezes, né? Uma pessoa, né, talvez está num namoro, assim, um namoro que ela achava que era o caminho de santidade para a vida dela, e aí o namorado ou a namorada termina, para algum caso, a pessoa fica um pouco desorientada. Então, se de fato a gente não tem bem em mente que aquilo foi mais um episódio da minha vida, na construção do meu caminho de santidade, que eu devo progredir e continuar nesse caminho de santidade, é provável que uma pessoa possa se desviar. Então, o principal é isso, nós todos somos chamados à santidade. Esse é a primeira coisa que a gente deve compreender desde o nosso batismo. Todas as pessoas são chamadas, mas a partir do momento que a gente, vamos entrar nisso aqui também, possivelmente, né? Nós vamos perguntar como eu vou ser santo, aí a gente entra na pergunta da vocação específica, qual o meu caminho. E padre, e qual a diferença de vocação e profissão? Eu vejo que as pessoas falam, minha vocação, né? Confundindo essa realidade da profissão. Qual a diferença dessas duas realidades? Então, uma diferença assim, talvez sendo bem simples em primeiro lugar, eu uso esse exemplo quando eu vou falar dessa diferença de vocação e profissão, né? A vocação é algo que dá sentido à nossa vida como um todo. E a profissão é, de certo modo, assim, usando as devidas proporções, né? Mas a profissão é um modo em que eu vou exercer uma dimensão da minha vocação. Então, por exemplo, né, um exemplo nosso ou da nossa casa. Eu sou padre 24 horas por dia. Eu estou dando aula de uma matéria aqui no seminário. Eu sou professor durante o período que eu preparo minha aula e durante o período que eu estou dando aula. Mas padre, eu sou 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Um pai de família é pai 24 horas por dia, mesmo que ele seja, sei lá, advogado, médico, pedreiro, gari. Ele é pai 24 horas por dia e exerce a sua profissão durante um certo período do tempo. Essa profissão pode mudar, a vocação é uma só. Então, uma coisa muito importante, especialmente para vocês, né, que estão no ensino médio, pensando sobre o caminho que vão trilhar para a sua vida, é o seguinte:
a profissão ela está em função da vocação. Então, eu fiz um discernimento que vou ser padre, né? No meu caso, a minha história pessoal. Fiz o discernimento que vou ser padre, então aí já, vamos dizer assim, fechou um leque de profissões, né? Porque aí eu não vou seguir uma profissão específica. Eu vou seguir uma vocação 24 horas por dia, né? Agora, se minha vocação é o matrimônio, e a partir do momento eu começo a namorar e a gente começa a entender que o plano de Deus para a nossa vida é casar e constituir uma família. Por exemplo, entendemos que Deus permite que nós tenhamos muitos filhos. Então, para eu ter uma família numerosa, eu tenho que me preparar profissionalmente também para isso. Então, na verdade, a profissão vem em função da vocação que nós discernimos como casal. Isso é muito importante de entender. Lógico que a vocação é no sentido do chamado de Deus para a minha vida. Esse discernimento se faz com vários elementos que nós vamos falar aqui também, com a ajuda do diretor espiritual, e não é simplesmente o que eu quero ou as habilidades que eu tenho. Agora, a partir do momento que eu já entendi minha vocação e aí estou pensando na faculdade, na profissão, as qualidades, as aptidões, elas podem fazer sim tem uma função muito importante nesse discernimento de qual a profissão, mas não só aptidão e habilidade, mas também o principal, essa vocação que é o fundo de tudo, né? Para que eu trabalho, para que eu estudo, isso tudo só tem sentido se eu compreendo o caminho que Deus tem para mim, o meu chamado. E como fazer um bom discernimento, padre? Então, um bom discernimento começa em ser aberto à vontade de Deus. Se eu não quero, ou se eu não estou aberto a entender o que Deus quer para mim e só quero fazer o que eu quero, você não vai fazer um bom discernimento vocacional. Porque discernimento vocacional é escutar a voz de Deus que pode ser diferente da que eu pensava, do que a minha família pensava, do que eu projetei para a minha vida. Então, primeiro passo é estar aberto às surpresas de Deus e estar aberto a escutar Deus que fala de vários modos na nossa vida. Primeiro lugar, né? Segundo como me dedicar, vamos dizer assim, a esse como Deus fala comigo. Porque Deus tem vários modos a comunicar conosco, né? Falar conosco. Eu também, no meu caminho, o João Paulo, ou vocês estão escutando talvez também, né? O Marcos que está aqui também, talvez a gente esperava sempre uma confirmação muito clara de Deus, e eu esperava isso no começo da minha vocação, né? Já conto essa história sempre. Quando eu comecei a pensar no sacerdócio, eu pensava assim, né? Lia a Sagrada Escritura, vi o anjo Gabriel aparecendo para todo mundo, aí eu dizia, né? O Senhor tem uma vocação tão sublime para a minha vida, o anjo Gabriel poderia aparecer em sonho e me confirmar isso. Só que isso nunca aconteceu até hoje, e para mim foi muito bom, porque eu ajudo outras pessoas também que têm a mesma experiência que eu. A maioria das pessoas não tem uma experiência extraordinária de um evento em que uma voz divina diz, ou que existe um evento tão forte que diz a vocação. A maioria das pessoas tem que discernir nos eventos cotidianos da vida. Para isso tem que usar instrumentos para esse discernimento. Então, em primeiro lugar, eu destaco a oração, porque ninguém faz discernimento sem rezar. Se a gente quer escutar a voz de Deus, como que a gente vai fazer isso? Simplesmente continuando escutando meus vídeos do YouTube, minhas músicas, e não paro para escutar a Deus na oração. E também a oração como esse confronto com a minha vida, né? Porque quando a gente reza, a gente não simplesmente, seja oração vocal, meditativa, qualquer que seja, eu não estou ali simplesmente repetindo fórmulas ou repetindo orações. Eu estou confrontando minha vida com o chamado que Deus tem para mim. Então, na oração também é esse espaço em que eu olho para mim mesmo, minhas fragilidades, também os dons que Deus me deu, a misericórdia que Deus tem por mim, e falo, né, o que eu tenho que mudar na minha vida, o que eu tenho que continuar. E isso é potencializado, ou melhor, o melhor jeito de rezar também nesse sentido é se confrontar com a palavra de Deus. Então, uma forma assim, muito importante, né? A gente escuta sempre isso, eu repito, Lexio Divino, é uma coisa importante. Como fazer Lexio Divino? Talvez precisaria de outro vídeo só para explicar isso. Mas, de qualquer modo,
quando a gente lê a Sagrada Escritura é o testemunho escrito do amor de Deus por nós, das vezes em que nós não correspondemos a esse amor e às vezes que também correspondemos a esse amor. Então, quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente compreende como Deus pensa, de certo modo, porque a lógica divina não é a nossa. Quantas vezes Deus age por aqueles que menos se espera, quantas vezes Deus vem de um jeito totalmente diferente do que os homens pensavam, né? Vou usar um exemplo só aqui, né? Por exemplo, no Natal. A gente vai lá no Evangelho de Lucas, quando os anjos anunciam que o sinal que encontrariam o rei, o filho de Davi, o prometido de Israel, é encontrar um menino envolto em faixas, deitado na manjedoura. Que sinal mais contraditório, né? Então, na Sagrada Escritura, muitas vezes a gente vai se deparando que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. E, ao mesmo tempo, a gente vai se confrontando com pessoas que também são frágeis como nós, né? Todos os relatos vocacionais, excetuando de Nossa Senhora, todos, têm resistência, tem um ato em que o vocacionado, o que é chamado para uma missão, dá alguma desculpa. Então, assim, a gente já vê que é um caminho normal, mesmo que não seja o querido, né? Mas é normal a gente ter resistência à vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, como eu falei de Nossa Senhora, sinais também de pessoas que dão a sua vida a partir daquele chamado. Ou pessoas que, mesmo sendo frágeis, como Pedro, que mesmo negando Jesus 3 vezes, mesmo não tendo fé e afundando lá, andando sobre as águas, depois vão e dão a vida. Então, esses testemunhos, quando nós nos confrontamos e começamos a nos ver nas Sagradas Escrituras, nos ajudam. Então, segunda coisa, né? Desse segundo bloco, né? Uma oração com a Sagrada Escritura é importante. Terceira coisa, é importante também confrontar com a nossa vida. Acho que vocês estão tendo também uma formação com o Padre Luiz sobre essa questão do histórico de vida. Então, isso é muito importante, porque se Deus me chama, se Deus me conhece desde o ventre materno, se Deus sabe todo o meu futuro, todo o caminho que eu vou trilhar pela frente, com os meus erros e meus acertos, Deus já está dando sinais da minha vocação desde o começo. Então, isso é importante. Eu ter coragem de confrontar a minha vida, de rezar a minha vida, ter memória, olhar para o meu passado, também encarar minhas fragilidades, encarar o que aconteceu comigo que às vezes eu não gosto, que é preciso que eu integre isso, porque o passado não é apagado, né? Então, conseguir enfrentar tudo isso e olhar para a minha vida com um olhar de fé e compreender assim, o caminho que, de certo modo, Deus já estava deixando em vários momentos da minha vida, no meu passado. Outra coisa, digo aqui a penúltima, que eu poderia indicar para vocês, é o sentido também de compreender muito o nosso interior, né? A oração também ajuda muito nisso, de nós entendermos os desejos mais profundos do nosso coração. Porque a vocação e a oração e Deus mesmo, né, fala por meio dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, olhar para os nossos pensamentos e sentimentos, perceber quantos deles estão desregulados, quantos deles estão marcados pelo pecado, entender também o quanto é importante a gente ter bons livros, boas músicas, porque se Deus fala pelos meus pensamentos também, né? Como que eu vou dar espaço para Deus falar com os meus pensamentos se eu só encho a minha cabeça de porcaria? Então, contemplar a beleza da vida, da arte, da música, dos bons livros, isso ajuda também a abrir o espaço para mim da beleza que é necessário para que Deus fale comigo. Então, escutar tudo isso, né? E isso ajuda muito. A última coisa que agora eu quero falar, que é levar isso também para um diretor espiritual, que isso é importante para juntar tudo isso aqui, como entender todas essas peças do quebra-cabeça. É muito importante ter um diretor espiritual que vai me ajudando a moderar e entender o que de fato é voz de Deus, o que é voz minha, o que é voz do mundo, e me ajudar a discernir, né? O diretor espiritual ele não diz qual é a minha vocação. O diretor espiritual ajuda você no seu caminho pessoal a entender qual é a sua vocação a partir de todos esses elementos diferentes. Porque cada um é uma pessoa diferente, cada um é individual, é único, tem uma história,
E um sinal que pode ser para uma pessoa de uma vocação, para outra pode ser de outra vocação. Então, o diretor espiritual tem que ter essa arte, né, de ajudar cada pessoa a construir a obra-prima da sua vida. E Deus dá, e cada um dá os elementos necessários, e cada um vai fazer uma obra única. Então, resumindo, né, voltando aqui só para lembrar os elementos, para nós não nos perdermos, né? Oração, uma oração com a Sagrada Escritura, confrontar com a própria vida, com a história de vida, confrontar também com as dimensões da minha vida, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, aquilo que mais me dá a alegria que vem do céu, não a alegria passageira, mas aquilo que preenche o meu coração, e tudo isso sendo ajudado por um diretor espiritual. Vi um vídeo do senhor esses dias para trás sobre provocação, né? E o senhor falou de confrontar com a sua vida. Qual a importância dessa provocação na hora do discernimento vocacional? Como eu disse no começo, muitas vezes a nossa vocação não é aquilo que a gente esperava no começo. Eu falei da questão da provocação, eu acho que é uma coisa importante, né? Nós nomeamos a série de vídeos assim, porque foi nos meus estudos também um pouco de Bíblia, né? Um dia eu me deparei com isso, porque não simplesmente de Bíblia, né? A gente estava estudando algumas coisas e eu já sabia disso, que que o verbo que dá origem à palavra igreja, ekkalel, é convocação. É você reunir as pessoas, né? No hebraico é kahal, né? É a convocação da assembleia que vem adorar a Deus. Só que o verbo original, né, ekkalel, se a gente vai no grego, kalel é chamar e ek é sair, né? Então o kalel é uma provocação mesmo, provocação para você sair. Então, e eu achei isso muito interessante, porque isso veio ao encontro de muitas coisas que eu já refleti, que vejo em mim mesmo. Porque nós somos marcados pelo pecado, isso a gente não pode negar. Nós somos marcados pelo pecado, essa marca do pecado influencia a nossa vida diretamente, e muitas vezes dificulta o nosso caminho, e nós temos que nos confrontar com essa concupiscência o tempo todo. O Papa Bento XVI, né, quando ainda nem era Papa nem cardeal, né, quando era padre, quando ele escreveu a introdução ao cristianismo, ele diz que a concupiscência é como se fosse a gravidade, né? Então, assim, a gravidade que sempre nos segura, sempre nos puxa para baixo, e a gente tem que fazer esse movimento de conversão a vida inteira. Então, por que uma provocação? Porque, de fato, se a gente não é aberto a que Deus nos provoca o tempo todo, a gente vai relaxando, nós vamos entrando na nossa zona de conforto e não vamos prestando atenção nos sinais que Deus tem na nossa vida o tempo todo para a gente sair. A gente escuta tanto nessa coisa de igreja em saída, né? Que o Papa Francisco falou tanto, mas de fato isso é essencial na vida do cristão. Se está tudo muito bem, tem alguma coisa errada, né? O coração do cristão, já escutei isso de um padre, e eu acho que o evangelho também como que eu posso dizer, o evangelho, isso é a partir do evangelho, né? O evangelho confirma isso. Felizes são os aflitos. Então, assim, as bem-aventuranças é essa tensão o tempo todo, né? A vida do cristão é essa tensão de, mesmo eu estando bem com Deus, mesmo graças a Deus, eu sei lá, estou confessando, estou indo na missa todos os dias, mas o meu coração muitas vezes é aflito porque tem uma pessoa que está precisando da minha ajuda, seja no sentido do social, vamos dizer assim, mas no sentido também espiritual, né? Nossa, eu estou fazendo esse caminho de santidade, mas o meu irmão de sangue, né, nascido da minha mãe, não está fazendo o mesmo caminho, eu estou aflito porque eu quero que ele experimente o mesmo amor de Deus, eu quero levar a minha família para Deus, eu quero que outras pessoas escutem esse mesmo Deus que me salvou. Então, o coração do cristão, ele é sempre procurando fazer com que esse amor de Deus seja ainda mais espalhado, e por isso acredito que o provocar, né, vem nesse sentido de que também nós acreditamos que podemos contribuir nisso de provocar as pessoas para não se acostumar com o seu caminho. E como foi para o senhor, padre, ter certeza que sua vocação era ao sacerdócio? Então, na verdade, assim, uma coisa importante que eu também acompanho e acredito que talvez seja a experiência da maioria dos padres, né? Eu cheguei no final do seminário já,
Eu não tinha, como eu disse para vocês, eu não tinha uma certeza absoluta movida simplesmente porque eu tinha a convicção plena que Deus me chamava para o sacerdócio e ponto. Eu tinha uma certeza moral, né? A gente chama de certeza moral, né? Que é uma certeza assim, eu não posso negar o caminho que eu já fiz, Deus me falou tantas vezes, as peças todas se encaixam, eu acredito que é esse meu chamado. Mas eu me submeto agora por fim, ao juízo da igreja. Então, assim, eu acredito que a confirmação final, lógico que foi também no dia da ordenação, mas ela aconteceu quando a igreja disse sim, nós reconhecemos que o seu desejo é legítimo. Então, a confirmação, para mim, eu digo isso que foi minha experiência pessoal, veio quando aprovaram minha ordenação. Na hora que eu disse assim, coloco agora nas mãos da igreja, eu escrevi isso na minha carta, né? Não sei se vocês sabem disso, no seminário quando a gente vai pedindo as coisas, né? A gente vai pedindo para ser leitor, vai pedindo para ser acólito, vai pedindo para ser admitido como candidato às ordens sacras, ou diaconato ou presbiterato, a gente escreve carta toda vez, né? Então, nas 2 vezes que eu pedi ordenação, eu falei assim, eu não me lembro agora das palavras precisas, mas eu digo, né? Submeto meu juízo ao juízo da igreja, né? Então, assim, eu acreditava firmemente que se a igreja me dissesse assim, né? Nós não acreditamos na sua vocação, eu ia continuar meu caminho de santidade, procurando entender agora, a partir dessa resposta da igreja, qual era o meu caminho. Mas no momento que eu disse assim, eu tenho todos os sinais, meu diretor espiritual me ajudou e confirma. Eu acredito que é esse o meu caminho, agora, vamos dizer assim, né? A aprovação final é o que a igreja disser e foi isso que aconteceu. Provavelmente o senhor enfrentou medos nessa caminhada. Como enfrentá-los? Eu acredito assim, uma coisa importante... Será que a gente dá uma pausa só para... Padre, muito provavelmente o senhor enfrentou medos nesse caminho. Como enfrentá-los? Então, em primeiro lugar, é aceitar que você tem medo. Eu acho que isso é uma coisa importante, que muitas vezes nós negamos nossa humanidade. Nós não somos anjos, nós somos homens e mulheres de carne e osso, com afetos, com sentimentos, que muitas vezes são contraditórios. Então, em primeiro lugar, é compreender que nós somos complexos, vamos dizer assim, né? Nós somos seres racionais, mas nós também temos apetites, nós também temos inclinações, e isso dá, vamos dizer assim, dá muitas vezes uma confusão interna. Por quê? Vocês acreditam que estão estudando isso em filosofia, vão estudar, né? O que a gente muitas vezes, o nosso afeto compreende com bem, não corresponde àquilo que nossa razão compreende como o melhor bem para aquele momento, né? Então, isso acontece em muitos momentos, né? A gente percebe, você está lá, você vai fazer uma prova. Você está fazendo uma prova, vai fazer uma prova no outro dia, não estudou direito, e aí, mas sei lá, você está querendo jogar videogame no domingo, né, final de semana, você tem uma prova na segunda. Ou, sei lá, né, você tem outra coisa para fazer, um churrasco com os amigos. Afetivamente, você quer estar com os amigos, mas você sabe racionalmente que você tem que estudar para a prova. Então, isso dá um conflito. E você tem que entender o que é o melhor bem e escolhê-lo segundo a verdade. Isso é o mais importante. Então, fiz essa introdução toda para entender que o medo da vocação muitas vezes brota disso. Porque o medo é a paixão que nos vem quando a gente tem medo de perder aquilo que ama ou de não conseguir aquilo que deseja. Então, se eu amo demais a minha vida, as minhas coisas, a minha família e amo mais do que a Deus, e a vocação vem me pedir para eu sair de casa, para eu deixar talvez o que eu gostava, o quarto que eu tinha, estou falando da minha experiência pessoal, né? Se a vocação me pede tudo isso, eu não vou querer deixar, eu vou ter medo de perder aquilo. Então o medo vai existir. Porque eu amo minha família, eu amo, mas o importante agora é o que eu amo mais. Então, eu acho que como vencer o medo é entender o que eu amo de verdade. Combater no sentido de que, ok, eu tenho medo de perder isso,
mas o meu amor a Deus tem que estar sobre todas as coisas. Então, enfrentar o medo é, primeiro, acolher que você tem, mas de também não decidir por causa do medo, mas mesmo com medo, lidar com ele e seguir em frente amando. Eu acredito assim, para vocês terem uma noção, né? Os mártires, por exemplo. Não é que os mártires, quando foram dar a vida por Deus, não existia um medo interior, porque a vida é um bem. Então, sim, nós temos uma inclinação natural à autoproteção. Então, possivelmente, eu acredito que todos os mártires, na hora do martírio, sentiram medo. Mas esse medo foi enfrentado por causa de um bem que é maior. E assim funciona também, eu acho que a vocação é perguntar quem eu amo mais. Padre, eu pedi para os meninos mandarem algumas perguntas e eles entraram muito na questão do namoro, né? Na questão do discernimento do matrimônio, né? Tem que passar pelo namoro, então qual que é a idade certa que eles perguntaram para namorar? Se a diferença de idade entre os cônjuges, né? Entre os dois, influencia muito e como escolher a melhor pessoa? Certo. Então, em primeiro lugar, são muitas perguntas pessoais, eu acredito assim, que não podem ser respondidas no geral. Não tem como chegar aqui e dizer que existe uma idade para todas as pessoas namorarem, começarem a namorar. Isso, a questão da idade, é uma coisa muito, como eu disse, pessoal, né? Então é muito importante fazer um discernimento pessoal com o diretor espiritual, com a ajuda de pessoas, talvez até mesmo o pai e a mãe, né? Os seus pais têm prudência, ajudarem assim a discernir o momento certo, porque cada pessoa tem uma formação, cada pessoa tem um desenvolvimento distinto e pode ser que para uma idade seja assim suficiente, para outra não. O que eu acho que é importante é entender o seguinte, eu acho que esse é um critério para todos, né? Que o nosso desenvolvimento biológico, né, o desenvolvimento do nosso corpo, ou seja, assim, a grosso modo, vamos dizer assim, por exemplo, um rapaz e uma moça serem capazes de, por exemplo, gerar filhos. Isso é, muitas vezes, mais precoce do que a maturidade psicológica e afetiva necessária para um namoro ou para um relacionamento. Lógico que eu estou falando nesse sentido, eu estou compreendendo aqui o namoro santo, o namoro como a igreja pensa, né? Não simplesmente... que eu acho que todo namoro deveria ser assim, né? Esse adjetivo de santo muitas vezes é mal usado, né? O namoro verdadeiro é esse. Mas, de qualquer modo, assim, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, como o nosso desenvolvimento biológico é assim, né? Nesse sentido de que nós desenvolvemos e amadurecemos nesse sentido mais rapidamente, o desejo do namoro, o desejo de uma menina que eu gosto, do menino que eu gosto, muitas vezes vai ser anterior à minha capacidade de levar adiante aquele namoro. Então isso é muito importante, porque às vezes nós não podemos simplesmente seguir os nossos desejos, seguir os nossos afetos. A gente tem que viver racionalmente e pedir ajuda para isso. Porque quando a gente está apaixonado, muitas vezes a razão fica cega, né? Então, por isso, é importante levar esse princípio em conta. A maturidade é necessária, a maturidade afetiva, uma maturidade psicológica e mais do que simplesmente isso, também uma capacidade de namorar até mesmo, por exemplo, né? Sei lá, financeira, tudo isso tem que ser levado em conta. Porque se a gente compreende o namoro é uma experiência em prol de um matrimônio. Então, se eu já penso assim, numa capacidade nossa, né? De um dia nos casarmos, isso não pode ser simplesmente assim, indefinidamente pensado. Então, se eu namoro cedo demais, é muito complicado, muitas vezes, estender esse namoro do modo como deve ser feito e eu esperar o matrimônio quando eu tiver não sei quantos anos, né? Até mesmo o modo como a gente pensa o matrimônio hoje complica isso, porque o matrimônio é sempre pensado quando está tudo estruturado, com muita idade. Então é necessária uma maturidade afetiva, psicológica, mas também uma capacidade de levar o namoro adiante, né? Porque assim, até mesmo financeira. Porque uma pessoa vai namorar, ela vai querer sair, vai querer fazer várias coisas. E um problema também que se insere nisso
é o modo como a gente vê o matrimônio hoje em dia. Porque o matrimônio, o namoro na igreja é pensado também em vista de um discernimento para o casamento. Só que hoje se pensa costumeiramente sempre do matrimônio muito longe, né? No sentido de que uma pessoa tem que ter muito mais idade, tem que estar com a carreira totalmente estabilizada, com casa, com apartamento, com carro, e isso vai fazer com que cada vez o casamento seja mais demorado, vamos dizer assim. Então, se você começa com o namoro muito cedo e vai demorar muito tempo até você atingir esse patamar, que também eu acho que é um problema que deve ser discutido, né? Então, se você tem essa mentalidade, você vai viver quantos anos namorando, né? Se a primeira pessoa que você achar, você já entende como certo. Então, isso também é uma dificuldade que deve ser levada em conta por causa da questão que a gente está falando do tempo, né? E a terceira pergunta... Como escolher a pessoa certa? Como escolher a pessoa certa. E a pessoa certa, eu acredito assim, em primeiro lugar, eu não penso de uma alma gêmea, né? De como se fosse, assim, eu tenho uma pessoa que Deus desenhou desse jeito para mim, escolhida, Deus, desde a eternidade, pensou em nós dois juntos. Não, acredito que na verdade, assim, existe muito também da nossa busca, da nossa procura e mais do que simplesmente sentimento, também de um propósito de vida que compartilhamos. É muito importante, se a gente começou falando da questão da santidade, né? Se eu entendo que a minha vocação é a vocação à santidade, que o matrimônio também é uma vocação específica para a santidade, então já no namoro eu tenho que namorar com uma pessoa que não só eu goste, mas que também compartilhe comigo de ideais parecidos, de ideais que vão ajudar a vivermos essa santidade que nós almejamos. Então, se eu sou católico, se eu sou católica, quero viver uma vida de santidade, mas não namoro, não procuro uma pessoa que tem esse mesmo ideal, essa busca da santidade vai ser muito difícil, vai ter muitos obstáculos e às vezes pode ser que até mesmo que eu, com o tempo, vou desistindo desse caminho. Então é importante também conjugar essa questão da identificação, do sentimento, do gostar, mas também com um discernimento racional e de fé. É a fé que nos move, né? Essa pessoa de fato vai contribuir para a minha santidade pessoal e para a dos filhos posteriormente, né, que nós vamos educar na fé. Sim. Padre, e a última questão é o que fazer quando todos os caminhos parecem ser bons? Eu brinco sempre assim, bem-vindo ao discernimento, quando me fazem essa pergunta, né? Discernimento é exatamente por isso. Discernimento é um movimento de nós entendermos o que é melhor. É muito fácil quando a gente está discernindo assim, isso aqui é pecado ou não é pecado, né? Eu estou discernindo entre o que é mal e o que é bom. O que eu não devo fazer, porque isso vai ferir a minha humanidade, ou digo até analogicamente, vai ferir a Deus, né? Deus vai se ofender. Mas quando a gente vai crescendo na fé, a gente vai percebendo que o discernimento não é só entre o que é mal e o que é bom, mas o que é bom e o que é melhor. E todos os caminhos aparecem a nós como sendo bons ou, na verdade, ótimos. Todos são caminhos distintos para a santidade, todos têm sua função, isso é muito importante. O matrimônio tem uma função muito importante na igreja, sem famílias santas e sem famílias não existe padres, porque se tivesse só homens padres não teria mais famílias na igreja e a próxima geração da igreja não existiria. Então, isso é muito importante, né? Cada vocação é bonita, é bela e é importante. E nós, quando vamos crescendo na fé, vamos percebendo cada vez mais isso. Mas a pergunta é, o que é melhor para mim, eu, indivíduo, pessoa que Deus ama, que Deus quer que seja santo, o que Deus quer para mim, o que é melhor para mim. Mesmo que eu veja que tal vocação é muito bonita, é muito bela, ou outra é muito bela, essa aqui é a melhor para o meu caminho pessoal de santidade, para mim realizar tudo aquilo que Deus pensou para mim, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, eu também, né, no meu discernimento, sempre vi como muito belo, muito bonito o matrimônio, a vida religiosa, e eu vivo para eles, porque o sacerdócio também é em vista das outras vocações, a serviço delas.
E exatamente por causa disso eu entendi que a minha vocação era o sacerdócio também. Não tem como eu ser sacerdote sem ver a beleza das outras vocações. Isso funciona para todas as outras. Então, por isso é importante o discernimento, por isso é importante o diretor espiritual, por isso é importante confrontar, porque quanto mais nós conhecemos essa beleza, mais nós nos encantamos, mas e para você? Não é possível ter todas as vocações, nós temos a nossa. Então, eu quero agradecer ao Padre Rodrigo que aceitou esse convite, né, de gastar o seu tempo aqui conosco. E lembrar que o que o senhor falou muito é de direção espiritual, né? O Padre Rodrigo é capelão do nosso colégio, então vocês que são alunos do Colégio Família de Nazaré têm a possibilidade de ter direção espiritual com ele, apesar da pandemia ele está atendendo, né, através das redes sociais. Então, assim, procurem o padre, depois, se quiserem um número, né, mandem mensagem depois para mim no Google Classroom. Então, que é muito importante ter essa direção espiritual para todos os caminhos, né? Matrimônio, sacerdócio, vida religiosa, isso é muito importante. Então, obrigado, padre, espero que tenham sido de bom proveito. Eu agradeço a todos que nos escutaram, que chegaram até esse ponto, né, de escutarem todas as questões e especialmente espero que logo, logo possamos nos encontrar pessoalmente. Será que agora a câmera gravou? Agora vamos ver se o editor Aparece. se gravou, Max. O Max tá nem escutando, tá ignorando a gente. A gente faz esse quadro aqui de fora das câmeras.